faz como um trabalho de militância. É um trabalho de construção que se dá etapa por etapa. E nós estamos agora experimentando uma organização em nível regional, micro-regional, para fortalecer a discussão com 24 conselhos municipais de educação, ou com 24 municípios, que alguns não contêm ainda, tem ainda um Conselho Municipal de Educação, mas o encontro é para propiciar um embasamento e um fortalecimento quanto a essa estruturação. E aí eu fui indagado pelo companheiro Fernando, sobre o poema operário, nós partilhamos no encontro de Valparaíso, e realmente se encaixa nesse trabalho de militância, trabalho de construção, e eu quero fazer um convite agora ao Vinícius de Moraes para que ele se faça presente, Era ele quem erguia casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhes brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão, não sabia, por exemplo, que a casa de homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender como um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria, quanto ao pão, ele comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor e com cimento, erguendo uma casa que ia diante de um apartamento, ali uma igreja, à frente um quartel e uma prisão. Prisão de que sofreria, não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa, e a coisa faz o operário. De sorte que certo dia mesmo, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. E olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Tudo que existia, era ele quem os fazia. Ele, humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara. Um mundo novo surgia de que sequer suspeitara. E o operário emocionado olhou sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve uma segunda impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro dessa compreensão, desse instante extraordinário, que tal sua construção, cresceu também o operário. E cresceu em alto, profundo, largo, e no coração, e como tudo que cresce, não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. E o fato novo se viu, que a todos admirava, o que um operário dizia, o outro operário escutava. E foi assim que o operário do edifício de construção, que sempre dizia sim, passou a dizer não. E aprendeu a notar coisas a que antes não dava atenção. Notou que sua marmita era o prato do patrão, que a sua cerveja preta era o uísque do patrão, que o seu macacão de Zuarte era o terno do patrão, que o casebre onde morava era a mansão do patrão, que os seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão, que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que a sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. Em vão sofreu o operário sua primeira agressão, muitas outras seguiriam, muitas outras seguirão, mas, por imprescindível ao edifício e construção, seu trabalho prosseguia, e todo o seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo um dia o patrão que a violência não dobraria o operário, um dia tentou dobrá-lo de modo contrário, de sorte que foi levado ao alto da construção, e no momento de tempo mostrou-lhe toda a região, e apontando-a ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-te-ei todo o poder e a tua satisfação, porque a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-te tempo de lazer, dou-te tempo de mulher. Portanto, tudo o que vês será teu, se me adorares. E ainda mais, se abandonares o que te faz dizer não. Olhou e refletiu o operário. Mas o que viu o operário, o patrão jamais veria.
O operário via coisas dentro das estruturas, via coisas, produtos, objetos, manufaturas, via em tudo o que fazia o lucro do seu patrão, e em cada coisa que via, misteriosamente havia a marca de sua mão. E o operário disse: não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, respondeu o operário. Não podes dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez em seu coração, um silêncio de martírios, um silêncio de prisão, um silêncio povoado com pedidos de perdão, um silêncio povoado com medo e solidão, um silêncio de fraturas e gritos de maldição, um silêncio a se arrastar pelo chão. E o operário ouvia a voz de todos os seus irmãos que morreram, por outros que viverão. E uma esperança sincera cresceu em seu coração, e dentro da tarde mansa, agigantou-se a razão de um homem pobre e sofrido, razão porém que o fizera, em operário construído, o operário em construção. Vinícius de Moraes. Nosso muito obrigado ao nosso poeta, professor Fabrício. Essas coisas, professor Fabrício, nós aprendemos com outros poetas, como o professor Geraldo Santana, né? Ele que me ensinou a pegar as pessoas de improviso. E como sai bom, né, professor Geraldo Santana? Nosso muito obrigado.